Eu queria falar com os irmãos, nesses minutinhos que a gente tem aqui, irmãos, para complementar o nosso estudo de domingo. Achei que a gente fosse ter mais tempo, mas a conversa está muito boa. Sobre a última ceia de Jesus. Isso me traz um entendimento tão gostoso, irmãos, tão assim, eu aprecio tanto essa passagem aqui. Ela fala tanto comigo e eu estou sempre meditando nela. Sempre meditando. Então, eu gostaria de trazer isso aqui para os irmãos, se vocês me permitirem. O que o Marcos diz a respeito da última ceia, tá? O Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 12. Ele diz assim, olha, eu acho muito interessante isso aqui, irmãos. Isso aqui, para mim, é fundamental. O que eu estou dizendo para os irmãos aqui é de suma importância para mim. E eu creio que também, se as pessoas chegarem a esse entendimento, vai ajudar muita gente. Ele diz assim, olha, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado, os discípulos de Jesus perguntaram: onde quer que lhe preparemos a refeição da Páscoa? Então essa foi a pergunta. Isso aqui, se os irmãos lembrarem, no domingo que eu falei a respeito da vida, eu toquei nesse assunto aqui. Mas no domingo agora não deu tempo, que eu ampliei um pouquinho mais ali o estudo. Então, no versículo 13, Jesus ele responde: então Jesus enviou 2 deles a Jerusalém com as seguintes instruções: ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá a seu encontro. Sigam-no, vá até Jerusalém. Mas quando vocês chegarem lá em Jerusalém, vocês vão chegar só com as minhas instruções. E quando vocês entrarem na cidade, observe, só observe, porque vai vir um homem carregando uma vasilha de água e ele virá ao encontro de vocês. Ele vai passar muito próximo de vocês ali. Então, o que eu entendo isso aqui, irmãos, é uma revelação lá de Gênesis. Isso aqui Jesus está falando de Gênesis. Isso aqui Jesus está falando no exato momento da queda do homem, como que aconteceu isso. Não sei se você conseguiu já linkar isso aqui a instrução de Jesus em Gênesis, ou de Deus em Gênesis, né? Porque quando o Adão, ele participa lá do conhecimento do certo e do errado, ele passa a viver esse entendimento, ele experimenta o entendimento do certo e do errado, e Deus, na viração do dia, vai fazer uma visita a eles, ele se esconde. E ele se esconde de Deus, e Deus ele faz uma pergunta muito pertinente, muito relevante ao Adão. E ele pergunta ao Adão: onde você está? Então, esse onde, irmãos, é o que tem norteado as minhas mensagens, é o que tem norteado o meu entendimento. Porque Deus ele não pergunta o que a pessoa fez. Ele não pergunta: ô Adão, o que você fez? Mas ele pergunta: Adão, onde você está? E quando Jesus está aqui para preparar a última ceia dele, os discípulos fazem a mesma pergunta: onde nós vamos preparar a refeição da Páscoa? E Jesus fala para eles onde eles devem estar, para que isso possa acontecer. Então, o interessante é você começar a linkar, irmãos, o ensinamento de Jesus. Então, onde eu estou agora? Entendeu? Onde eu estou agora? A pergunta de Deus, a primeira pergunta de Deus para nós é sempre onde, tá, irmãos? É sempre onde. É sempre um onde que Deus vai falar conosco. Então, quando você esteve dentro de um sistema religioso, você não compreendia um onde. E às vezes, na graça, até hoje, você não compreende o onde de Deus. Mas isso não é culpa nossa, irmãos. Por que não é culpa nossa? Porque nunca ninguém nos ensinou isso, nunca levantou alguém para nos ensinar isso. Então, isso, nós não somos obrigados a saber todas as coisas. Mas esse onde é o que vai fazer toda a diferença. Então, onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? E Jesus falou para eles: olha, o lugar que vocês devem estar, o onde
vocês devem estar dentro da cidade de Jerusalém. É o onde. E quando você estiver nesse onde, virá em direção a vocês a segunda pergunta. Quem? Não o que, mas sim um quem. Então, muitas vezes, irmãos, nós estamos preocupados no nosso dia a dia com um que. O que eu devo fazer? O que eu preciso fazer? O que eu preciso revelar? O que eu preciso, né? Sempre o que. Só que Jesus, ele não tratou com os discípulos e Deus não tratou com os homens o que. Ele sempre tratou um onde e logo em seguida um quem. Isso é de suma importância nós sabermos, irmãos. Porque o dia que você estiver num onde de Deus, você se interessará sempre por um quem. E nunca por um que. Sempre por um quem. Então, a visão que Deus traz para nós é para nos colocar num onde tudo que vai fazer sentido para mim estará num quem e não num que. Se a pessoa entende que ele é direcionado por Deus a estar num onde, para sempre ter diante dela um quem, a vida da pessoa, irmãos, ela vai entrar num sentido que ela vai estar em êxtase pela revelação do Pai. Porque essa é a forma que Deus trabalha. Isso você não vai aprender na religião. Isso você vai aprender lendo, olhando para o Logos e deixando que o Logos te traz o rema. Então Deus, ele trabalhou com os homens aqui, levando eles para um onde, para que um quem fosse revelado a eles. E você vai ver em toda a passagem isso aqui acontecer. Então, primeiro onde que eles deveriam estar para preparar a Páscoa era em Jerusalém. Esse era um onde. E aí viria um quem em direção a eles. E esse quem que viria em direção a eles, colocaria eles em um outro onde. Não é? Vamos ler o texto para você ver, ó. Então, dois de seus discípulos foram para Jerusalém com as seguintes instruções. Ao entrar na cidade, um quem virá a vocês, tá? Um quem virá até vocês, e vocês sigam esse quem, que eles vão te colocar em um outro onde. E aí, quando você chegar diante do quem que eles colocarem vocês perguntam para ele, onde está preparado o local da ceia? E ele vai te indicar um outro quem. É sempre assim, irmãos, olha só. Então você vai lendo a passagem, você vai vendo Deus, ele sempre te coloca num onde, para você conhecer um quem. Para você estar diante de um quem. Deus te coloca num onde, para que os quens se apresentem a você. Deus, ele sempre nos colocará em onde, para que os quens se apresentam a nós. E isso é de uma grandeza extraordinária. Isso é de uma grandeza extraordinária. Então, Deus, ele não quer Deus não está nem aí para a religião. Ele não está nem aí para o que você está fazendo. Eu sei que quando os irmãos ouvem eu falar assim, sou assim muito libertinoso, né? Muita libertinagem falar assim. Mas é a realidade, irmão. Você pode ver se Deus pergunta o que a pessoa está fazendo em algum ponto da história aqui. O homem pergunta, sim, os homens perguntam, porque os homens não aprenderam a ouvir Deus e a entender Deus no rema. Os homens aprenderam a ouvir Deus, a entender Deus somente no Logos. Então, quando você olha para esse texto, você vai se deparando com um onde e um quem. O que é o onde? O onde é a revelação do poder de Deus? Não. Onde não revela poder. Onde revela vontade e não poder. Então, os homens que querem o poder de Deus, eles jamais entenderão o que significa um onde. Porque eles vão entender o que significa um que e não um onde. Mas os homens que Deus levantou para que compreendesse o amor, que compreendesse
essa vontade soberana dele, esses homens, eles sempre estarão no onde. Então é a posição que eu estou ocupando, é o onde Deus me quer, é onde Deus me coloca. Então você olha para o Salmo 1, por exemplo, o primeiro Salmo. Bem-aventurados aqueles que estão onde? Junto ao ribeiro. É um local, é um lugar. Bem-aventurado aqueles que estão onde? Entendeu, irmãos? Esses são os bem-aventurados. Aqueles que estão onde Deus coloca. Então, a irmã Isa, hoje ela não está mais na CCB. Mas enquanto ela esteve na CCB, era o onde de Deus para ela. E lá dentro da CCB, os quem de Deus se apresentaram a ela. Então, como eu posso entender, irmãos, que o meu tempo estando nesses locais foi um tempo perdido? Se eu estava onde e diante de quem? Entenderam? E não vou ler mais a história por causa do tempo, mas é muito relevante isso que eu estou dizendo para vocês. É um entendimento extraordinário isso. Para mim foi, para mim é, entendeu? Um entendimento extraordinário. Então, onde você está hoje é onde a vontade de Deus está se revelando sobre você e diante dos quem Deus está colocando diante de nós, irmãos. Então, não se preocupe com o quê. Viva o onde e os quem que Deus está te dando. Não se preocupe com os quê. Amém? Tomara que isso soe como entendimento para todos nós. Inside